Pessoal, e como é que você está? Está bem? Se estiver bem aí, esteja com Deus para que você esteja melhor nas suas dificuldades. E tem tudo a ver com a história dessa semana, né? E com isso aí vamos para o nosso estudo de hoje, mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, segue nós no Instagram, hashtag o Dudação, e vamos para o nosso estudo de hoje. É segunda, dia 14 de outubro de nosso Zoom. Vamos ampliar sobre o nosso assunto, tendo como texto-chave nosso verso memorizar, que vamos abrir, que está lá em Esdras 6, versículo 3. Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém, que o templo seja reconstruído para ser um local onde se ofereça sacrifícios usando os alicerces originais. Ou seja, o que isso quer dizer? O que esse verso tem como tema principal? O decreto do rei Dário e do rei Ciro. Né? O decreto do rei Dário foi, como nós sabemos, né, foi inspirado no decreto do rei Ciro. E hoje nós vamos estudar tudo sobre o decreto, como esse decreto surgiu. Então, de acordo com o comentário bíblico adventista, essa cópia do decreto de Ciro era apenas para uso oficial, enquanto a outra tinha sido publicada. Ou seja, essa era oficial, que nós conhecemos, mas tinha outra que tinha sido publicada. Né? Esse decreto publicado continha uma licença para retornar à Palestina, né? Para a reconstrução do templo ali, e arrecadar dinheiro para o fundo, né? Para a decisão do rei Ciro. Essa foi a decisão do rei Ciro, né? Arrecadar dinheiro para esse propósito. Mas, como nós sabemos, né? Teve o uso oficial. Esse aqui que eu acabei de falar foi o decreto publicado, mas teve o decreto oficial, que tinha a cópia, que serve como uma diretiva para os oficiais do reino, que claramente afirmava do tesouro real que cobriria os custos da obra. Ou seja, o tesouro real cobriria os custos da obra. Esse é o uso oficial. Já o uso, aquele outro uso do decreto, não continha, mas foi o uso oficial que falava para o povo que manteve lá seria o tesouro real. Ou seja, o tesouro real, o povo judaico não queria essa preocupação para arrecadar dinheiro. Viria toda do mantimento real lá, na nação, né? A monarquia, né? Que nós conhecemos, né? Os reis da Média e da Pérsia tinham, principalmente os da Pérsia, né? Então, isso tudo tinha as especificações exatas quanto aos métodos de construção que foram dados nessa cópia. E Dário, o rei Dário, nós vamos falar do decreto do rei Ciro, mas o rei Dário, ele não se conteve em mostrar o que estava escrito no decreto do rei Ciro para o povo, né? Estava lá em Tatenai, né? Então, o rei Dário fez um decreto que foi aconselhado, que foi retirado, pensado do decreto do rei Ciro, mas que ele opôs, não foi o decreto do rei Ciro, e sim um novo decreto, um decreto novo, diferente um pouco do decreto do rei Ciro, que foi o decreto do rei Dário que nós conhecemos, e foi melhor, um decreto melhor, né? Que deu o tesouro real, deu os animais, né, para a construção do templo, e disso tudo superou as generosas provisões do antigo. Ele superou o decreto antigo, né, o decreto do rei Ciro. Ou seja, isso tudo foi muito bom. Nós podemos pensar aqui, né, que o decreto do rei Ciro e o decreto do rei Dário foi igual, mas não foi. O decreto do rei Dário foi melhor do que o decreto do rei Ciro. Foi melhor. Ou seja, isso tudo foi obra de Deus. Deus estava agindo por trás disso tudo. Por quê? E como é que nós podemos achar isso, que Deus estava agindo por trás? Por causa dos inimigos de Judá, não está aqui destacado. Os inimigos de Judá tentaram atrapalhar os planos de Deus, mas em vez disso acabaram contribuindo para que o processo de reconstrução fosse acelerado. Por quê? Porque se não fosse pelos samaritanos, esse decreto de rei Dário não ia existir. Então Deus usou os samaritanos para dificultar o caminho do povo, né, o povo de Judá, para a reconstrução do templo,
para que enviasse decreto do rei Dário, para que emendasse com o decreto do rei Ciro, mas que fosse melhor e que o povo tivesse mais confiança, mais fé para a reconstrução do templo e tivesse maiores finanças para a reconstrução do templo. Então, isso tudo é mão de Deus. Só Deus usa essas adversidades todas, Deus converte para que as pessoas tenham bênçãos sem medida. Esse mal aqui que Deus usa em cada um de nós não é realmente o que a gente pensa, que é uma questão espiritual, toda questão espiritual. Mas isso não é assim. Deus usa isso para nos fortalecer, para deixar mais fortes. E se você está passando por alguma dificuldade, ore a Deus, peça a Deus, porque isso tudo que está passando em você não é nada mais, nada menos do que te fortalecendo para que quando chegue o futuro, você esteja mais forte para a mensagem do Evangelho, para a reconstrução do templo, como foi do povo judeu. Então aprendemos bastante hoje e vamos para a nossa oração de hoje. Espero você amanhã no nosso próximo vídeo. Senhor, agradeço por mais conteúdo desse Cristo. Eu quero agradecer por o Senhor sempre nos fortalecer nessa diversidade. Nós vemos um mundo pecador, então isso tudo que o Senhor transmite a nós é para deixarmos mais fortes. Peço a Deus em Jesus. Amém.